Olá pessoal, sou a professora Elaine e eu estou aqui hoje para gravar a revisão do Enem. E o primeiro assunto abordado nessa revisão vai ser arte primitiva, ok? Então nós vamos falar sobre a arte primitiva e nós vamos dividir ela entre períodos, ok? O primeiro período é o Paleolítico, tá? O Paleolítico, a primeira manifestação artística é chamada de mão em negativo. Por que mão em negativo, professora? É mão em negativo porque o artista ele assoprava os pigmentos através de suas mãos, tá? Então, ao invés dele carimbar, dele mergulhar a mão nos pigmentos e carimbar na caverna, ele assoprava os pigmentos através da sua mão. E o que ele utilizava para assoprar? Vamos lembrar? Ele utilizava todos os elementos que ele encontrava na natureza. Então, toda pedra, toda rocha, todo minério que produzia um pigmento, inclusive a gordura do animal, o sangue do animal e o próprio osso do animal, como um canudinho para soprar, ele utilizava para produzir essa primeira manifestação artística. Como a pré-história é uma época anterior à escrita, nós não temos exatamente a certeza do porquê que ele fazia isso na caverna, né? O porquê que ele fazia a mão dele na caverna. Então, os estudiosos acreditam que estejam mais ligados a rituais, lembrando que não tinha ninguém para explicar para ele como que funcionava a natureza, como que funcionava o mundo, então ele fazia a observação à sua volta e através dessa observação é que ele entendia o mundo. Então ele entendia o mundo com deuses, com deusas, com forças sobrenaturais, inclusive em algumas dessas mãos em negativo faltavam alguns dos dedos. Então, eles acreditam que estavam ligados realmente a rituais, ok? E a outra manifestação artística? A outra manifestação artística, ela é chamada de naturalismo. Por que naturalismo? Porque era exatamente essa observação à sua volta, onde ele representava os animais, chamados de bisões, ok? Esse naturalismo também é chamado de arte-magia. Por que é chamado de arte-magia? Porque o homem ele representava na caverna o animal lá que ele iria matar, ok? Então ele fazia a representação lá na caverna do animalzinho. Novamente, existem duas teorias. A primeira era o poder sobre a imagem. Então ele acreditava que se ele representasse o animal na caverna, ele mataria o animal com mais facilidade. E a outra teoria é que ele representava o animal na caverna para fazer as pazes com o animal, porque ele achava que quando ele matava aquele animal, ele teria uma alma que ficaria vagando, então ele fazia a imagem do animal na caverna para prender a imagem do animal aqui no desenho dele. Dentro desses desenhos, nós temos desenhos monocromáticos e policromáticos. O que é isso? Mono é quando ele tem uma cor só e policromático quando ele tem várias cores. Nós temos também a sobreposição de elementos, então são vários animais sobrepostos uns aos outros e chega um momento onde tem tanta sobreposição que às vezes é difícil conseguir identificar o que está sendo representado lá atrás desses elementos, tá? Depois, o próximo período é o Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Aqui acontece uma mudança profunda. Que mudança profunda é essa que acontece? Agricultura. Agricultura e domesticação de animais. Então, a professora sempre fala o seguinte: a arte ela é feita pelo homem comum e ele vai ser influenciado, ok, pelas mudanças que ocorrem à sua volta.
Não tem como eu ficar com uma barreira sobre aquilo que está acontecendo à minha volta e aquilo não me influenciar diretamente. Então, a agricultura, ela mudou. A agricultura e a domesticação de animais, ela mudou a visão do homem. Aqui, ele não tinha mais que ter essa visão aguçada de observação dos animais. E também não tinha sentido mais de representar o animal na caverna. Por quê? Porque ele tinha domesticado o animal. Okay? Então, ele perde essa função da arte e magia, de fazer a representação do animal, e ele passa a reproduzir a vida cotidiana. Tá? E a gente fala que o homem ele teve o primeiro grande problema de representação, o que mudou a história da arte, que era representar justamente as pessoas em movimento. As figuras elas se tornam mais leves, mais finas, e ele representa essa vida em sociedade. Por quê? Porque aqui, a partir do momento que ele deixa de ser nômade, para ele constituir moradia num só local, com a agricultura, ele precisava ficar no local, ele precisava cuidar desse local. Então, ele deixa de ser nômade, ele constitui a moradia num só local e constitui, assim, a primeira sociedade, que a gente fala de sociedade, de famílias, né? Essa vida que a gente tem hoje, de ter uma moradia fixa, as construções aqui, eles deixam de morar nas cavernas, eles começam as construções com pedras, então vai mudando gradativamente essa representação. Esse desenho em movimento, ele faz um desenho simplificado, tá? Então é um desenho bem simples que mostra algum movimento. Então ele faz como se fosse o desenho, né, de palitinho que a gente conhece, tá? De uma maneira bem simplificada, um desenho mais leve. E daí ele coloca os elementos, né, do cotidiano dele lá e muda completamente essa questão. Aqui a gente também fala das esculturas. Então, a primeira escultura que a gente fala que é importante, né, é a Vênus de Willendorf. Tá? A Vênus de Willendorf, ela tem os seios grandes, a barriga grande e o quadril grande. Quando a gente olha para Vênus e a gente não entende o contexto, a gente geralmente liga ela a alguma coisa relacionada à estética, né? Só que vamos lembrar aqui que a intenção do homem não era produzir estética, a intenção do homem era produzir aquilo que ele vivia. O homem, ele acreditava, o homem primitivo, ele acreditava que a deusa, né, a deusa criadora do universo era uma mulher. Por quê? Porque ele via a mulher dando a luz, ele via a mulher, né, sendo ali a parte da criação. Então, ele representava essa deusa em forma de escultura. Os seios e o quadril, a barriga grande, está ligado diretamente à fertilidade. Então, até alguns estudiosos defendem que o homem primitivo, ele escolhia a mulher justamente pelo tamanho do seu seio, pelo tamanho do seu quadril, porque ele acreditava que ela geraria melhor uma criança. Então, ele já fazia essa separação e essa escolha aí. Então, a Vênus, ela possui um seio bem grande, uma barriga bem grandona e um quadril bem grande, tá? Nós temos mais ou menos aqui o conceito, né, sobre a pré-história, e daí nós trazemos o conceito da pré-história para o Brasil. Aí nós falamos do Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, onde nós temos a maior número de pinturas rupestres das Américas, tá? Ele é um importante parque de conservação, não é só um parque de pinturas rupestres, ele é um parque de conservação, onde estão os animais, a flora brasileira conservada e onde eles acharam os vestígios mais antigos do homem primitivo das Américas também, ok? Então nós vamos olhar aqui algumas imagens a respeito da pré-história. A mão em negativo, né, que a professora explicou, que ele assoprava os pigmentos e muitas vezes também tinha umas marcações, né, em volta dessa mão, como se ele tivesse também assoprado por fora.
Aqui o animal, né, representado na caverna, o bisão. A gente fala que na pré-história, como que essa observação foi importante, né? Porque nós olhamos aqui, ele é um animal imponente, ele é um animal bravo, e ele fez essa representação. Quando nós olhamos representação, por exemplo, de cavalos e de cervos, que são mais leves, então a representação também ela se torna mais leve, com mais movimento, né? Mesmo na pré-história, ele conseguiu fazer essa observação real, né, de captar o animal exatamente como ele estava vendo. Aqui a sobreposição, né, que a professora explicou que a gente encontra bastante na era primitiva, onde eles faziam os desenhos sobrepostos uns nos outros. A gente chama de arte rupestre porque é uma arte feita na rocha, é uma arte feita na pedra, ok? O desenho em movimento. Aqui, quando ele abandona, né, aquela vida nômade e constitui a moradia em um só local, que ele passa a representar o seu cotidiano. Também a mesma, professora, mas aqui ele está caçando, né? Ele não domestica o animal, mas vamos lembrar que ele não domestica todas as espécies de animais, né? Então pode ser que ele tenha interesse ali de ter uma comida diferente naquele dia e também participar da caça, mas aqui já é diferente porque ele faz a representação do quê? Coletiva, ele não faz mais a representação individual, tá? A Vênus de Willendorf, né, que a professora falou, justamente os seios e o quadril grande, e ela não possui nem rosto. Então a importância aqui é justamente para o ritual de fertilidade. Ele não está representando uma mulher, ele está representando o quê? Ele está representando a fertilidade aqui nessa escultura. O templo de Stonehenge é o principal templo que nós temos da arte primitiva. Então existem estudos, né, de como ele seria, né, e como ele está agora. Provavelmente esteja ligado a rituais, né, como o professor explicou. O homem primitivo ele era muito ritualista, ele acreditava muito nessas forças sobrenaturais, as forças da natureza, né, deuses envolvidos nessas forças. Então, a principal defesa é que provavelmente estava ligado ao deus do sol. Por quê? Porque ele produz efeitos diferentes conforme as estações do ano. Aí nós temos aqui o Parque Nacional Serra da Capivara, como a professora falou, né? É uma área imensa de preservação. Na década de 90 ela foi tombada pelo IPHAN, Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ela também foi reconhecida pela Unesco como parte do Patrimônio Mundial. Então é uma área de preservação muito grande, onde eles até abriram mais espaço para que não houvessem brechas, né, para passar, para que acontecesse algum dano ao parque. Houve algumas críticas, inclusive, de alguns jornalistas, né, que estava abandonado, que existiam roedores que estavam danificando o parque, e daí o governo ele criou um órgão específico, único, para essa redistribuição de verbas para que realmente fosse preservado esse parque. Então, nós temos aqui o Toca do Boqueirão da Pedra Furada. Então, o Parque Nacional Serra da Capivara, nós temos várias unidades de preservação. São várias rochas, né, que são denominadas com nomes diferentes, tá? Então, você visita uma área imensa, super extensa, onde alguns locais têm até uma passarela para você olhar as inscrições, né, a arte rupestre lá, para os visitantes. Essa imagem aqui, ó, é a imagem que eles utilizam como propaganda do Parque Nacional do Serra da Capivara, tá? Que é a arte magia. Aqui também uma outra representação do Parque Nacional. Aqui nós vemos já a representação, né, de vários animais, começa também a inscrição, essa marcação, inclusive em algumas rochas, aí deixa de ser só desenhado ou pintado e passa a ser lascado. Então eles realmente aprofundam na rocha para fazer essas inscrições. E também dessas inscrições repetitivas, a gente fala que acaba virando uma geometrização.
reprodução, onde ele estiliza a imagem do animal e a imagem humana de uma forma geometrizada. Esse daqui é um forno, tá? Que é mais ou menos das meadas do século, da década de 50, que eles deixaram aqui justamente para mostrar que aqui existem vestígios de várias épocas, não só primitivas, né? Então esse é um forno que ele foi preservado. E dentro da arte primitiva a gente fala da cerâmica marajoara. Então assim, a cerâmica marajoara, ela tem uma característica única, que são esses sulcos, essas inscrições que são feitos nela. Ela pode ser apenas monocromática, ela pode ser policromática, ela pode ter várias cores ao mesmo tempo. A gente fala que ela é antropomórfica e zoomórfica. Antropomórfica porque ela possui rosto de seres humanos, e zoomórficas porque ela mistura também elementos de animais, tá? Esse é um assunto que provavelmente vai cair no Enem. Por quê? Porque a cerâmica marajoara ela é conhecida no mundo todo. Inclusive hoje na Ilha de Marajó existem artistas especialistas que produzem essas esculturas para venda, né, de pessoas que vêm para comprar e tal, e ela é produzida uma réplica do povo marajoara. Por que uma réplica? Porque nós não temos nada escrito, nada específico. E o que foi deixado? Apenas as cerâmicas. Nós temos muito poucos vestígios e muita pouca informação sobre o povo marajoara. Então fica aquele ar místico em volta dessa cerâmica. Essa cerâmica ela era utilizada não só para fins utilitários, tá? Ela era utilizada para fins ritualísticos também, inclusive para urnas funerárias. Então eles faziam esses vasos com quase aproximadamente 1 metro, 80, 88 centímetros, 90, justamente para enterrar os seus mortos. Então ela servia como uma forma de caixão. Tá? Então, eles colocavam os restos, a pessoa dentro, né, fechavam a urna e enterravam essa urna. Tá? Então ela tem um fim utilitário, ela servia para algo, tá? E ela também tem um fim ritualístico. E eles se preocupavam tanto com a estética quanto com a utilidade. Porque o que a gente vê geralmente na arte indígena primitiva? A gente vê uma preocupação mais utilitária, né? E aqui a gente tem as duas preocupações, utilitária e estética. Aqui uma tanga, tá? Também com essas inscrições geometrizadas. Então, uma das principais características, justamente essa geometrização. E um utilitário onde nós vemos serpentes, tá? E rostos humanos, como a professora falou, ela é antropomórficas e zoomórficas. E aqui a cerâmica Santarém, que também é uma cerâmica primitiva brasileira, onde eles também fazem a reprodução zoomórfica e antropomórfica, tá? Então nós temos o rosto de pessoas e de animais. As esculturas Santarém, eles também fazem uma base de apoio, onde o animal, né, fica apoiando a parte da cerâmica em cima. Ela também está ligada a fins ritualísticos, visto que isso acontecia muito na pré-história, muitos rituais, né? Então eles faziam um ritual de purificação, um ritual de passagem, todo ligado à cerâmica. E quando está ligado à cerâmica, aí aquela preocupação estética e utilitária, ela fica mais forte. Ok, pessoal? Aqui é uma escultura Muiractãs, que ela é feita em pedra, e inclusive os arqueólogos, eles têm a ideia de que os homens primitivos, eles viajavam justamente, eles navegavam, eles não viajavam a pé devido às baixas temperaturas. Por quê? Porque eles acharam esse tipo de escultura no Caribe, então era praticamente impossível essa escultura chegar no Caribe sem a navegação, né? E ela é muito ligada a ritual também, porque eles acreditavam que ela era uma pedra preciosa, onde acontecia uma proteção, onde o corpo ele era fechado e não habitava forças sobrenaturais em cima desse corpo, utilizando essa pedra aqui no seu colar.
Ok, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje a respeito da arte primitiva, alguns conceitos sobre a arte primitiva e alguns conceitos sobre a arte brasileira primitiva, Parque Nacional da Serra da Capivara, né, que é a gente fala que é um sítio arqueológico. Professor, o que é um sítio arqueológico? Sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios de outras civilizações, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é onde tem aproximadamente 33 mil pinturas rupestres. Então a gente fala que ele é o maior sítio arqueológico das Américas, tá? Então ele é importante, né? É um assunto que merece um cuidado, né, a ser estudado. E também a cerâmica marajoara e Santarém. Ok, pessoal? Até a próxima!